mas que se o produtor não fizer o manejo adequado, principalmente manejo fitossanitário, ele vai ter grandes problemas. Muito bem, então hoje manejar doenças na cultura da soja ficou muito mais complexo. Nós precisamos de mais informações, mais conhecimentos para poder tomar a decisão correta no manejo, né? Na verdade, as doenças, elas possuem 3 características, né? A gente fala isso em todas as regiões do Brasil. A primeira característica é que as doenças, elas são muito agressivas, né? A doença, para ela perpetuar a sua espécie, ela rouba a energia da planta, né? Se eu tenho agora uma planta de soja mais precoce, com menos trifólios, é óbvio que essa doença vai ter também, ela vai ser mais agressiva, né? A segunda característica é que as doenças são muito inteligentes. Elas sabem exatamente quando a planta está disponibilizando os fotoassimilados para as vagens, né? A partir do enchimento de grão, nós temos um aumento, principalmente de ferrugem na cultura da soja. E a terceira característica, e a que mais impacta hoje no manejo de doenças, é o fato de que essas doenças se tornaram resistentes aos principais grupos de fungicidas do mercado, né? Nós temos, por exemplo, a ferrugem, a principal doença da cultura da soja no Brasil. Hoje o fungo da ferrugem adquiriu resistência a 4 grupos de fungicidas: triazóis, estrubirulinas, carboxamidas e agora, recentemente, a triazolentionas, né? Então, não existe tamanha resistência em qualquer outra cultura, né? A ferrugem é a doença que mais nos preocupa. Então, nós temos defendido que o manejo de doenças, ele precisa ser executado como se fosse uma construção, né? Essa visão construtiva, ela começa na base. A ferramenta que mais impacta no manejo de doenças é a época de semeadura e a escolha da cultivar. Quanto mais cedo o agricultor fizer a semeadura, menos pressão de doença ele vai ter. Da mesma forma, quanto mais precoce for o ciclo da cultivar, menos pressão de doença ele vai ter. Então, a partir dessa base, nós definimos a segunda ferramenta, que é o plano de tratamento com os fungicidas específicos, os produtos sistêmicos, né? Por exemplo, aqui na região de Passo Fundo, a média nossa são 4 a 5 aplicações de fungicidas específicos durante o ciclo da soja. Mas eu confesso para vocês que eu já vi produtores fazendo 6, 7, até 8 aplicações de fungicidas específicos e mesmo assim perdendo muita soja. Portanto, não é o número, a quantidade de aplicações que vai salvar a minha lavoura. O mais importante hoje, em função da resistência, é nós utilizarmos fungicidas que realmente ainda estão performando, né? A terceira ferramenta nessa construção é o que nós chamamos de fungicidas multissítios, né? Os fungicidas lá do passado, como por exemplo mancozeb, clorotalonil, fungicidas à base de cobre inorgânico, são esses fungicidas que irão fazer o manejo da resistência, principalmente da ferrugem asiática na cultura da soja. Então veja que essa construção, né, ela possui várias fases. A próxima fase nessa construção é o ponto mais sensível no manejo de doenças, que diz respeito ao momento da primeira aplicação de fungicida na cultura. A recomendação da pesquisa é que o produtor faça essa primeira aplicação no máximo no pré-fechamento da cultura, mais ou menos V7, V8, não ultrapassando esse limite. Entretanto, nós temos visto
que existe uma tendência muito forte de nós anteciparmos a primeira aplicação para V3, V4. É a famosa aplicação zero, realizada muitas vezes junto com o herbicida na cultura da soja, né? Então, esse é o ponto crítico, acertar a primeira aplicação. Aquele produtor que subestima, que acha que não é importante aplicar numa situação preventiva, no início, ele não corrige mais depois na frente, né? Então, esse é o ponto-chave, aplicação, a primeira aplicação, porque somente ela que vai atingir as folhas do bacheiro, né? Essa aplicação zero, ela pode ser feita mais ou menos aos 30 dias após o plantio e a aplicação subsequente mais ou menos 15 dias após essa aplicação. Da mesma forma, é muito importante o intervalo entre as reaplicações. Hoje, todos os fungicidas, sem nenhuma exceção, devem ser aplicados e reaplicados com no máximo 15 dias, né? Antigamente nós fazíamos intervalos maiores, mas hoje, em função da resistência e da dificuldade, não podemos mais. A próxima ferramenta nessa construção é o que nós chamamos de tecnologia de aplicação, né? Quando eu faço fungicida numa soja fechada, né, eu tenho 3 desafios. O primeiro diz respeito à própria planta. A soja, ela faz o que nós chamamos de barreira física, o efeito guarda-chuva, né, a própria folha, que impede a penetração, né, da pulverização no terço inferior. O segundo desafio de aplicar fungicida diz respeito aos próprios fungicidas, nesse caso os produtos específicos, né? Eles são sistêmicos, entretanto eles caminham apenas de baixo para cima, eles não fazem o movimento inverso, né? Portanto, se eu aplicar numa soja fechada, esse produto sistêmico não vai caminhar, não vai se translocar até os trifólios do bacheiro. E por último, o terceiro e mais difícil impedimento de fungicidas, que diz respeito aos multissítios, né? Esses fungicidas são apenas de contato, eles não penetram, não se movimentam, portanto, a tecnologia de aplicação de fungicidas, ela tem que ser a melhor das melhores, né? Nós precisamos ter uma boa cobertura na planta. E para mim ter isso, eu preciso de várias técnicas. Eu preciso de vazão, espectro de gotas, horário de aplicação e principalmente o adjuvante correto, né? Então eu sempre digo que quando eu faço fungicida na soja, eu estou fazendo um alto valor agregado. O maior custo da minha lavoura vai sair naqueles bicos. Eu não posso errar. Eu preciso fazer isso de forma profissional. Nós temos preconizado também o uso de indução de resistência. Os indutores de resistência são agentes externos que têm a capacidade de fazer com que a planta sintetize toda a sua defesa contra as doenças e também contra pragas, né? Então, os indutores de resistência no mercado hoje, eles devem ser usados sempre associados aos multissítios, né? Para que a gente possa ter o melhor resultado no campo. Então, essa é a construção, né? Vejam que hoje o manejo de doenças, ao contrário do passado, hoje eu preciso de um conjunto de ferramentas. Eu preciso trabalhar de forma construtiva, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida que quando o produtor faz essa construção, né, segue essas recomendações técnicas, a sua lavoura fica protegida.